tudo surgiu, como tudo começou, né? Hoje nós temos 5 anos com a instituição Frutos da Videira. Ele veio do coração do Senhor para a gente como um projeto, né? Que nós pensávamos que seria pequeno, mas se tornou um grande instrumento para ajudar famílias, né? E como tudo começou? A dependência química, para os olhos humanos, ela não tem cura, mas nós cremos num Deus poderoso para curar, para libertar, para salvar. E eu sou a prova viva. Sou um ex-dependente químico e foi através de uma casa como essa onde tudo começou. Fui internado, Ministério Manaim, fica lá no sul de Minas. E lá eu comecei a ter um encontro com Deus. A vida destruída, família acabada, casamento destruído. E o Senhor mudou a minha história naquele lugar. A gratidão é muito grande diante do Senhor. E Ele colocou em meu coração que a mesma coisa que Ele fez comigo, eu poderia fazer com outras pessoas, com outra família. O mesmo caminho que eu encontrei, que eu achei, eu poderia encontrar através dele. E assim, eu vim com esse sonho, esse projeto no meu coração. E chegando aqui, eu comecei a dar o testemunho em algumas igrejas, em alguns lugares. As pessoas começaram a me convidar. E eu vim com isso guardado no meu coração. Mas eu não revelei para ninguém, porque o projeto e o sonho era meu e do Senhor, por enquanto. E eu falei com o Senhor e fiz questionamentos a Ele sobre isso, de ajudar pessoas, até porque eu não tinha nada, eu estava desempregado, eu não tinha um centavo. E eu falei, não é mais fácil, Senhor, se eu colocar esse projeto na mão de uma pessoa que tem um recurso, que tem posse, que possa desempenhar esse trabalho. Mas o Senhor, Ele não escolhe as pessoas já com posse, né? Capacitada. Ele escolhe aqueles improváveis para que o nome dele seja glorificado. E assim eu volto de Minas e começou a trabalhar, desenvolver um trabalho para sustentar minha família, mas ainda não era aquilo que o Senhor tinha para minha vida. E eu falei, eu só tenho a forma disso ser concreto se o Senhor falar no coração da minha esposa, no coração do pastor, que hoje é o pastor Manuel Rodrigues. E assim foi. Eu fiquei durante 3 anos trabalhando como Uber e minha esposa, ela começou a sonhar, dizia assim, olha, você prometeu algo para o Senhor e você não está cumprindo, você não está se movendo, você prometeu algo. E eu falava para ela que não era nada não, que ela prometia. E ela continuou sonhando. E na 4ª vez, quando ela veio com o mesmo sonho, aí eu falei assim, é o Senhor já confirmando. E chamei ela no canto e a gente conversamos, eu expus ali projeto que o Senhor tinha colocado no meu coração. E assim logo ela se alegrou. E eu falei para ela não contar nada para ninguém, porque ainda precisava de outra confirmação, que foi o que eu tinha pedido para o Senhor. E um belo dia o pastor me chama na igreja e fala assim, olha, tá acontecendo, algumas pessoas estão te chamando, estão procurando, e a gente vai abrir um ministério aqui na igreja para essas famílias que cheguem com esse problema, e a gente vai encaminhar para vocês cuidarem. E eu entendi também mais uma vez que era o Senhor movendo, o Senhor confirmando. E daí Ele aprovou também, se alegrou e começa a jornada. Em saber aonde era o lugar e como começar e como proceder. E um belo dia eu venho ministrar em uma vigília ao lado da instituição e já estava tudo preparado e a gente não sabia. E eu contei a minha história para o pastor da época e ele falou para mim que tinha esse terreno aqui, hoje onde funciona o Fruto da Videira. Me falou que ele iria implantar o projeto dele aqui nesse lugar, mas na época era muito caro, ele decidiu ir em outra pessoa. Eu creio que também era mais uma confirmação do Senhor. E nós viemos aqui para alugar esse local e era muito caro. E como eu falei no início de tudo, eu não tinha nada, eu não tinha um centavo, mas tinha o Senhor Jesus, com a direção de tudo. Então a gente vem aqui e faz uma proposta para o dono de aluguel. E o valor que ele estava pedindo era um valor muito alto e a gente não podia pagar, até porque ele não tinha dinheiro. E nós fizemos a proposta a ele, um valor bem baixo, irrisório, e nós ficamos com o coração apreensivo, sem saber se iria dar certo, mas no coração tinha certeza de que o Senhor estava à frente de todas as coisas. E ele aceitou a proposta que nós fizemos,
com esse valor abaixo, e nós pedimos a ele aí 6 meses sem pagar um centavo, e também ele aceitou. E aí então a gente viu a mão de Deus em tudo, e nós começamos aí o Fruto da Videira dessa forma. E o sítio, o local, o espaço muito cheio de mato, muito abandonado, e nós começamos aí a trajetória de reforma. E um dava 5, um dava 10, um dava 3, e nós conseguimos aí comprar as tintas, comprar o cimento, comprar a argamassa. E aí a gente começa o trabalho de roçagem primeiro, foi eu e o irmão Manuel, homem de Deus, me ajudou muito no início da caminhada. E nós começamos a roçar, depois de tudo roçado, tudo capinado, nós começamos a fazer a reforma. Essa reforma, um primo meu veio, Antônio Carlos, primeiro sábado. No segundo sábado ele veio e trouxe mais um amigo. E no terceiro sábado veio mais outro amigo. E quando nós fomos dar conta, nós tínhamos aí 20 pessoas aqui dentro da instituição, servindo ao Senhor, dando o seu melhor. Nós não tínhamos como pagar, então no mínimo a gente tinha que dar um alimento ali, um café, um almoço. E nem isso a gente tinha o dinheiro para comprar o feijão, para fazer o alimento. Então todos os sábados era dia de luta, de prova mesmo do Senhor sobre o nosso coração, sobre depositar confiança nele. E às vezes sábado, 8 horas, 9 horas, não tinha nada, não tinha um centavo na conta, nem em lugar nenhum, na sexta. A sexta-noite. Antecedendo ao sábado. E minha esposa aí muito aflita, né? E pedia para cancelar, para ligar para o pessoal para cancelar o serviço no sábado. Mas eu tinha uma confiança no Senhor e eu dizia, não cancela nada. E quando dava 9h30, próximo do mercado, próximo ao mercado fechar, o dinheiro entrava na conta. E pra gente era uma alegria no coração. Saía correndo. E nós ali compramos o material pro feijão. O café. E o Senhor providenciava tudo. Era a providência do Senhor todas as vezes, todos os dias. E a gente conseguiu aí, pra glória do Senhor Jesus, reformar. No dia da inauguração nós fizemos uma feijoada, ao qual a gente pôde nos alegrar com os irmãos. Feijoada grande, o pessoal vendo, vindo muita gente. E a gente começou o trabalho. E engraçado que a gente inaugurou e não tinha ainda, né? E quando um belo dia eu estava na igreja, uma pessoa me ligou, um primo meu me ligou, falou assim, olha, vocês já estão funcionando? A gente sim. Aí eu preciso de um acolhimento para uma pessoa. E aí a gente pediu para ele que ele trouxesse no domingo, depois do culto. E assim foi feito. A gente saiu do culto, veio para aqui, encontrou com a família. E deste dia para cá, começou o Fruto da Videira com um acolhido. E eu lembro que eu não arredei o pé mais aqui da tenda. Eu fiquei durante 3 anos aqui sem tirar o pé daqui da instituição. 3 anos. Crisia, voltava e eu aqui. Aí veio o primeiro acolhido, segundo acolhido, terceiro acolhido. E o Senhor começou a mandar as almas, as vidas, né, ao qual Ele tinha prometido que ia mandar para que a gente pudesse cuidar. E o Fruto da Videira foi desenvolvendo esse trabalho e tem desenvolvido esse trabalho com muita excelência. Hoje nós temos 15 acolhidos. Temos espaço para muito mais, mas hoje é o que a gente consegue atender com qualidade, servir o alimento com qualidade e dar uma qualidade e uma atenção maior para cada um deles. Hoje o Fruto da Videira não só trabalha com o acolhido em si, mas sim a família como um todo.